Bom dia, gente. Tudo bem? Está com sua Bíblia aí? Sim? Então, a gente está começando uma série nesse mês sobre o livro de Filipenses, mas hoje a gente não vai falar sobre o livro de Filipenses, ok? A gente vai começar falando sobre algo que a gente já tem sido desafiado desde o início do ano, tá? E a gente quer continuar provocando você nesse sentido, tá? A gente vai falar sobre como ler a Bíblia. Como que nós podemos interagir de uma forma melhor com esse livro. Para isso eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia aí em 2 Timóteo, no capítulo 3. 2 Timóteo, no capítulo 3. E a gente vai ler o versículo 16 e o versículo 17. Mas eu queria te convidar a fazer uma coisa diferente hoje. Queria te convidar a ficar de pé para a gente ler. Pode ser? Consegue? Eu queria te convidar a ficar de pé para a gente ler esses dois versículos. Não porque a gente, como evangélico, acha que o livro em si tem alguma coisa mística, entendeu? A gente não acha que se a gente abrir o Salmo 91 em casa, alguma coisa vai acontecer. Ou pelo menos eu espero que você não creia nisso. Ok? Mas eu queria te convidar a ficar de pé só para fazer você refletir em algo. Aí na sua frente está um livro, e esse é o assunto da nossa pregação, que Deus em sua soberania preparou para nós lermos. Eu queria te convidar a ficar de pé para ler a Bíblia, porque esse é um grande privilégio que nós temos como igreja no Brasil. Queria te convidar a ficar de pé só para você lembrar que hoje nós temos irmãos ao redor do mundo que não têm esse privilégio. Você tem noção que você tem o privilégio de escolher uma versão para ler? E você tem o privilégio, inclusive, de dizer assim, tal versão eu não gosto tanto assim. Nós somos um povo privilegiado, porque a palavra de Deus pode estar dia após dia nas nossas casas, dia após dia na nossa mente, dia após dia na nossa vida. Amém? Vamos ler então? 2 Timóteo 3, versículo 16 e versículo 17 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? Pode sentar. Então, nós, como cristãos, nós facilmente poderíamos dizer que nós somos o povo do livro. Nós somos esse povo que somos chamados a interagir constantemente com o livro que nós cremos que tem uma importância máxima na nossa vida. Nós somos chamados para interagir com um conjunto, com uma Bíblia, com uma biblioteca de livros que nós cremos que elas foram inspiradas por Deus. E muito mais, nós vemos que à medida que Deus ele foi contando a sua história, nós vemos que toda a história de Deus está intimamente ligada a esse livro. Quando você olha para a sua Bíblia, talvez você consiga perceber que Deus, ele não se revelou de uma vez só. Que Deus, ele não se revelou uma única vez e entregou para o homem como se fosse uma apostila ou um manual, como a gente tem, um manual de uma máquina, um manual de um carro, onde você pode conhecer tudo sobre quem ele é. Se você voltar aí na sua Bíblia e olhar para a história de Moisés, você vai ver que Moisés, ele começa, por exemplo, a sua jornada sabendo muito pouco sobre quem Deus é. Mas à medida que ele vai se relacionando com o Senhor, é à medida que ele vai conhecendo a Deus. E eu estou falando sobre Moisés porque talvez você já percebeu que a Bíblia, ela não começa a ser escrita por Gênesis. Ainda que quando você abra a sua Bíblia, você veja que Gênesis é o primeiro livro, a Bíblia não começa a ser escrita por Gênesis.
A Bíblia, ela começa a ser escrita justamente por essa experiência que Moisés ele teve no Sinai. Moisés ele sobe uma montanha onde Deus ele está parado ali naquela montanha para ter um relacionamento com Moisés. E quando ele está naquela montanha, ele recebe aquilo que com certeza você conhece, os 10 mandamentos. E esse é o start. O start daquilo que nós conhecemos hoje como a Bíblia Sagrada, esses 66 livros escritos que chegam até nós em português. Começam com os 10 mandamentos, e o processo daquilo que Moisés ele vai fazer é que, à medida que Deus vai dando a lei para ele, ele vai colocando esses escritos juntos com os 10 mandamentos dentro da Arca da Aliança. Então, a Bíblia, ou uma das formas como Deus ele começou a se revelar a nós, está intimamente ligada com esse livro. Esse livro ele é a principal forma que hoje você pode conhecer a mensagem do Evangelho. E é por isso que desde o início do ano, a nossa primeira pregação desse ano foi sobre sermos sacerdotes que estão profundamente conectados com a palavra. É por isso que no mês de janeiro inteiro nós fomos desafiados a nos aprofundar na Escritura, porque ela é o meio pelo qual Deus se revela a nós. Não é o único meio, mas certamente esse é o meio onde nós podemos balizar a revelação de Deus, onde nós podemos conhecer Deus profundamente. É por meio das letras, é por meio das palavras, é por meio das frases, é por meio desses livros que são apresentados para nós na Bíblia. Então nós somos esse povo, somos o povo do livro, chamados a dia após dia estarmos diante da Escritura para conhecermos mais o autor e o consumador da nossa fé. E para entender um pouco mais, eu queria trazer uma ilustração aqui para você. Tá? Essa ilustração ela não tem um autor. Tá? Ela vem de um autor que é desconhecido. A única informação que a gente tem sobre o autor é que ele era um arquiteto. Ok? E ele vai apresentar a Escritura para nós como se a Escritura ela fosse um grande palácio, onde existem muitos cômodos. E quando você olha para esses cômodos, você consegue perceber a grandeza e a revelação de quem Deus é. E ele começa dizendo assim: ao entrar nesse palácio, você vai se deparar com o saguão de entrada, Gênesis, onde somos apresentados as obras poderosas de Deus na criação. Entramos e vemos uma galeria de artes, os livros históricos, exibindo cenas de batalhas, atos heróicos e retratos de homens valentes de Deus. Uma sala de estudo, ou também conhecida como a Sala dos Filósofos, o livro de Jó, onde questões profundas sobre a vida e o sofrimento são exploradas. Entramos então em uma sala de música, o livro de Salmos, entoando cânticos e harmonias sublimes de louvor ao Senhor. Entramos em um escritório de negócios, o livro de Provérbios, oferecendo sabedoria prática para a vida diária. O departamento de pesquisas, Eclesiastes, investigando o significado e o propósito da vida. Um conservatório, os Cânticos de Salomão, onde somos envolvidos por metáforas de amor e beleza. Um observatório no topo desse palácio, que é o livro dos profetas, com os seus escritos apontando para a vinda do Messias, a grande estrela da manhã. Uma sala de audiências do rei, os evangelhos, apresentando relatos de Jesus Cristo e revelando as suas perfeições. Uma sala de trabalho do Espírito Santo, que é o livro de Atos, demonstrando a propagação do evangelho. Uma sala de correspondências, as epístolas, onde apóstolos escreveram cartas, instruções e encorajamentos para as igrejas. E por fim, nós chegamos à grande sala do trono do Cordeiro, Apocalipse, onde somos levados a contemplar a adoração celestial e as revelações finais sobre o triunfo de Cristo. E é com essa imagem na sua mente, desse
palácio onde cada cômodo ele é único na sua revelação, onde cada cômodo, onde cada aspecto da Bíblia revela um caráter diferente de quem Deus é, que eu queria te convidar para a gente olhar para esse texto que nós lemos no início. Esse texto, então, é provavelmente uma das últimas cartas que Paulo ele escreve. E ele não está escrevendo essa carta para qualquer pessoa. Ele está escrevendo essa carta para Timóteo. Timóteo, que era um dos discípulos, ou um dos maiores discípulos de Paulo. E ele está instruindo Timóteo naquilo que ele deveria se apegar, naquilo que ele deveria ter como importante na sua vida. E um dos últimos conselhos de Paulo para Timóteo é que a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Uma das últimas recomendações que o grande apóstolo Paulo, que escreveu grande parte do Novo Testamento, vai dar para o seu discípulo, é que ele fique firme na palavra. Uns versículos antes Paulo vai falar sobre a avó de Timóteo, sobre a mãe de Timóteo e como que elas foram zelosas nesse caminho de discipular Timóteo em direção à palavra de Deus. E Paulo ele só vai reafirmar isso. Ele vai dizer assim, eu estou carimbando esse ensino, dizendo assim, não existe nada mais importante que você deva se apegar a Timóteo, além da mensagem que revela quem Cristo é. E a principal ou a grande característica da palavra de Deus que Paulo ele vai trazer para Timóteo é que toda a Escritura, ela foi inspirada por Deus. Irmãos, nós vivemos tempos em que muito da autoridade da Escritura ela está sendo, ou ela está se tentando ser combatida. Quando nós falamos sobre toda a Escritura ser inspirada por Deus, basta você olhar alguns vídeos na internet e alguns comentários, você provavelmente vai ver algum comentário falando assim, não, toda a Escritura não. A Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia só contém em alguns lugares, em alguns momentos, a revelação de quem Deus é. Falar que toda a Escritura, toda ela, do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse, ela é inspirada por Deus, é uma batalha que nós, como cristãos, precisamos abraçar para o nosso dia a dia. É crer que Deus usou mais de 40 autores nos 66 livros e que Ele conduziu a história desses homens e que Ele inspirou esses homens. Ele não inspirou como se o Espírito Santo baixasse nesses homens e eles escreveram coisas que eles nem estavam entendendo aquilo que eles estavam escrevendo. Não, mas é que pela vida desses homens, é que pela inspiração que eles nos trazem, é pela palavra de Deus que foi comunicada a cada um desses autores, hoje nós podemos conhecer quem Deus é. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas se Deus não viesse ao nosso encontro, você nunca ia poder conhecer alguém que é totalmente transcendente da nossa realidade. Se Deus ele não tivesse trabalhado na história de forma ativa, poderosa e constante para se mostrar, você nunca ia conhecer quem Deus era. Você nunca ia ter a capacidade em si de você buscar uma revelação que fosse salvífica e capaz de hoje você poder olhar para a sua vida e dizer que você é um filho de Deus. A importância da Escritura está nesse fato de que ela nos apresenta um Deus que é relacional, que ela nos apresenta um Deus que veio ao nosso encontro, sim, com uma palavra poderosa, mas ao mesmo tempo com um cuidado para nos deixar isso escrito. Essa palavra que Paulo está usando aqui, nesse versículo, dizendo que a Bíblia ela é inspirada por Deus.
significado, ou no original, esse inspirado significa theopnestos. E o que é isso? Basicamente foi soprado por Deus. E se você olhar para a sua Bíblia, você vai ver que em vários momentos Deus ele se apresenta dessa forma, como um sopro, como um vento, como alguém que em Gênesis 1 é aquele que está fazendo o quê? Ele está pairando sobre as águas. Por quê? Porque é o mesmo Deus que deu o start da história em Gênesis 1, é o mesmo Deus que se apresenta em cada uma das palavras que estão nesse livro, do início ao fim, da primeira à última. Deus ele se revela de que forma? Da mesma forma que ele criou todas as coisas. Da mesma forma que Jesus ele falou pessoalmente com os seus discípulos enquanto ele estava nos seus 3 anos de ministério. É dessa forma, é inspirado, soprado por Deus. E essa é a nossa garantia. Nós, como cristãos, nós temos a garantia de que se todo dia você abrir esse livro, você vai ter um encontro com a voz de Deus. Você vai ter um encontro com uma revelação de Cristo, daquele que você declara que conquistou a sua vida. Ainda que na Bíblia você possa ver muitos exemplos do que não fazer. Ainda que na Bíblia você possa ler e se deparar com coisas que não fazem parte do caráter de Deus. Por exemplo, um homem que a Bíblia descreve que é segundo o coração de Deus, roubar a mulher do seu próximo para ele e depois matar esse homem. Ainda que isso não esteja de acordo com o caráter de Deus, isso foi escrito na Escritura, isso foi trazido para nós como uma história, para que você perceba como que Deus age diante dessas circunstâncias, para que você possa perceber essa história de redenção que nos cerca. Então a Bíblia ela é inspirada por Deus. E por ser inspirada por Deus, Paulo ele vai falar como que a Bíblia ela age no nosso interior. E, em primeiro lugar, ela vai dizer que ela é útil. E ele vai trazer categorias dessa utilidade da Escritura. Em primeiro lugar, ele vai dizer que a Bíblia ela é útil para o ensino. Isso significa que tudo aquilo que você precisa para ser salvo, você vai encontrar nessa Bíblia. Não significa que você vai ter todas as respostas para todos os dilemas da sua vida, mas significa que tudo aquilo que você precisa para conhecer Cristo e tudo aquilo que você precisa para perseverar na sua vida até que Ele volte, você vai encontrar nas páginas desse livro. Você vai encontrar na palavra de Deus. E mais uma vez, ainda que essa não seja a única forma que Deus fala, nós aqui cremos que Deus ele pode falar de muitas formas com nós hoje. Que Deus ele pode usar sonhos, que Deus ele pode usar visões, que Deus ele pode falar através de um irmão por meio de uma profecia, mas ainda assim, tudo isso passa por um basilar que nos instrui, que nos diz o que é falso e que é verdadeiro, um basilar que nos ensina, e o nome desse ensino vem por meio da Escritura Sagrada. Vem por meio da Bíblia, e é por isso que ela é útil para nos ensinar. Ela é a fonte principal que molda o nosso dia a dia, e não só isso, ela é fonte principal que deveria moldar a forma como nós olhamos para o mundo à nossa volta. Porque a Bíblia, em muitos aspectos, ela vai dar um novo sentido para muitas experiências que nós temos no nosso dia a dia. Um exemplo, a morte. Provavelmente você se lembra aí de um versículo que diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, a morte,
Para quem não aceitou Cristo, ela é uma condenação. Mas ao mesmo tempo, se você abrir aí sua Bíblia em Romanos 8, no versículo 1, você vai ler que nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, a morte para nós não é mais uma condenação. A morte para nós não é mais algo que tem a ver com nos afastar de Deus. A morte, ela ganha um novo significado por meio da cruz de Cristo. E o que nos mostra isso é a palavra de Deus. Porque ela devia moldar a forma como você olha para a realidade. A forma como você cria os seus filhos. A forma como você cuida da sua esposa. A forma como você faz negócios. A forma como você vive, do momento em que você acorda ao momento que você vai dormir, deveria passar por um óculos, e o nome desse óculos se chama a Palavra de Deus. E por isso ela nos é útil para o ensino. Mas Paulo ele também vai dizer que a Palavra de Deus nos é útil para repreensão e para correção. Sabe por quê? Porque cada vez que você abre a sua Bíblia para ler, o que está acontecendo não é que simplesmente você está lendo um livro. É que esse livro está te lendo. E saiba que nesse sentido, ler a Bíblia é algo perigoso. Porque se você não quer seguir o caminho de Jesus, saiba que toda vez que você abrir esse livro, ele vai te confrontar a seguir o padrão de Cristo, a ser moldado segundo o caráter de Cristo. E é por isso que Paulo vai falar sobre esses dois movimentos, sobre ser repreendido pela Escritura. E deixa eu te falar uma coisa, glória a Deus quando nós somos repreendidos, glória a Deus quando nós somos confrontados. Hebreus, no capítulo 12, vai dizer que se você é um filho, o Pai vai trabalhar na sua vida, o Pai vai incomodar você, até que você seja mudado e transformado. Mas talvez, se você lê a sua Bíblia e nunca foi confrontado por uma realidade, talvez hoje você precise só se debruçar o fato de que você ainda não é um filho. Mas essa repreensão, ela vem não só para te deixar com medo. Essa repreensão, ela não vem simplesmente para te criar pavor. Ao mesmo tempo em que você é repreendido, a Bíblia ela sempre vai te mostrar um lugar de correção. E correção tem a ver com, ela tem todos os mecanismos que você precisa. À medida que você olha para a Escritura, você vai reconhecer todos os mecanismos que você precisa para colocar a sua vida em ordem. Ela vai te dar todos os mecanismos que você precisa para colocar a sua vida debaixo da graça de Deus, debaixo da mensagem poderosa da cruz. Porque a mensagem de repreensão de Deus, ela nunca é uma mensagem vazia. Ela sempre é um convite para que a sua vida mude. Em último lugar, a Escritura ela é inspirada por Deus, para que em nós exista uma instrução para a justiça. Então a Bíblia ela te ensina, ela te repreende, ela vai te trazer uma correção, para que você ande no caminho da justiça. E a justiça ela tem dois lados. Em primeiro lugar, a justiça de Deus existe para colocar o seu interior ao padrão da cruz de Cristo. Esse é o primeiro movimento da Bíblia quando você lê. Ela vai te ensinar como que o seu interior precisa ser moldado ao padrão de Jesus. Mas existe um outro movimento da justiça. E o nome desse movimento é piedade. Porque você não foi simplesmente chamado para ser alguém que no seu interior é conformado bonitinho à justiça de Deus. Mas você, à medida que é transformado no seu interior, o seu chamado é refletir dessa glória para as pessoas que estão na sua volta e ainda não conhecem essa mensagem.
Seguir a justiça tem a ver com isso. Esses dois lados, esses dois caminhos, o seu interior e aquilo que reflete para fora. E para você que talvez no início do ano, ou talvez lá em dezembro, decidiu que nesse ano você ia ler a Bíblia, eu quero te trazer algumas dicas práticas de como fazer isso. Como você pode se aprofundar nisso. E eu queria começar com uma dica que é a dica 0. A dica 0, que é ore. Lembra que a gente falou que a Bíblia ela é theopnestos, ela é soprada, ela é inspirada por Deus? Então, deixa eu te falar uma coisa. O autor da Bíblia mora dentro de você. Aquele que inspirou os profetas, aquele que inspirou Moisés, aquele que inspirou todos os escritores bíblicos, aquele que inspirou Paulo, ele veio e quando você aceitou a mensagem do Evangelho, ele veio morar dentro de você. Então a primeira coisa que você precisa fazer para ler a Bíblia é ore. Peça ao Espírito Santo por revelação. Clame por sabedoria. Por quê? Porque você acha que se o Espírito Santo revelou o que ele revelou para Paulo, ele não tem o poder suficiente para você entender aquilo que você está lendo? Gente, a maravilha que nós temos é que você já parou para pensar que a Bíblia que está na sua frente aí está em português. Você não precisa mais nem se esforçar, entendeu? Você não precisa ser um super teólogo. Você não precisa ser um conhecedor das línguas originais. Deixa eu te garantir, as traduções que nós temos no Brasil são boas traduções. E basta você abrir a sua Bíblia e ler e pedir para um Espírito Santo revelar para você aquilo que está escrito nesse livro. Então essa é a dica 0. Sabe? Talvez quem aqui é convertido há mais tempo e participou da escolinha dominical, vai lembrar daquela música, que para mim é a música mais profética que você já cantou na sua Bíblia, na sua vida. Leia a Bíblia e faça a oração. Pronto. Tá difícil? Leia a Bíblia e faça a oração. Você aprendeu lá atrás isso. Foi talvez uma das primeiras músicas que você aprendeu a cantar. Continua cantando. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. Mas então, a primeira dica, quando você abrir sua Bíblia, no seu devocional, no seu momento de leitura bíblica, é que você precisa lembrar constantemente que a Bíblia é uma história. Que a Bíblia ela não é simplesmente um manual cheio de regras para você seguir, você precisa ser quadradinho em todas aquelas coisas, não. A Bíblia, ela conta a história da redenção. Ela conta como Deus está agindo em todas as histórias. É por isso que 40% da Bíblia é narrativa. Ela está te contando uma história de como Deus desenvolveu um relacionamento com os seres humanos. E você é chamado cada vez que você lê alguma dessas histórias para se relacionar com esse Deus. Lembre-se, a Bíblia é uma história. A Bíblia não é um conjunto de regras simplesmente. Muito mais do que isso. Ela está contando a história que Deus está te convidando dia após dia para fazer parte. Assim como ela chamou Davi, assim como Abraão foi chamado, assim como todos os profetas, Isaías, Jeremias, Daniel, esse convite se estende a nós. Eu e você somos chamados a participar dessa história. A questão é, como que você faz para conhecer essa história? Lendo a Escritura. Não se esquecendo que isso aqui é uma história. Tem um teólogo, ele chama Agostinho, e ele foi o bispo de Hipona, lá no século IV, que ele, nas suas Confissões, que foi um livro que ele escreveu, ele diz assim que a Bíblia, ela é a história do amor de Deus que chega até nós. E eu queria te desafiar a ler a Bíblia dessa forma.
você perceber que Deus, Ele é, e Ele é descrito muitas vezes dessa forma, como um noivo apaixonado que está atrás da mulher amada. E essa mulher, ela está fugindo, e essa mulher tem dilemas, e essa mulher não crê, mas Deus nunca desiste. Porque Ele está guiando uma história de redenção, que muitas vezes é dramática, que muitas vezes parece que não vai dar certo, mas Ele é soberano sobre essa história. Segunda dica que eu quero te dar é: olhe para o contexto. Talvez você leu aqui os livros que você foi desafiado a ler no início do ano, e você chegou, talvez, em algumas passagens que foram difíceis de entender. Talvez fossem passagens que você nunca percebeu. Não sei se isso acontece com você. Mas várias vezes eu estou lendo a Bíblia e eu paro assim. Eu acho que esse versículo não estava aqui. Você tem essa impressão, às vezes? Vou te dar uma dica para você entender, às vezes, esse versículo. Olhe para o contexto. E o contexto aqui pode ser o contexto geral do livro, mas principalmente, pare para pensar o que está acontecendo. É o povo de Deus? Onde que ele está? Ele está no Egito? Ele está no deserto? Ele está na Terra Prometida? Deus está falando alguma coisa específica? O povo está no exílio? O povo está voltando do exílio? É Jesus falando para os seus discípulos? É Paulo escrevendo uma carta para uma igreja? Olhar e entender esse contexto vai te ajudar a perceber a grandeza e vai te ajudar a identificar aquele texto que talvez você está com dificuldade de entender. E principalmente, olhar para o contexto muitas vezes vai te ajudar a não cair em confusões em relação à Bíblia. E eu quero te dar um exemplo disso. Abre aí sua Bíblia comigo. Em Josué. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. E a gente vai ler só o versículo 3. Tá? E diz assim: como disse a Moisés, eu já vos dei todo lugar que pisardes a sola do pé. Quem aqui já ouviu alguma pregação sobre esse versículo? Quem aqui já entrou em algum lugar e carimbou o lugar? Onde eu pisar a planta dos pés, eu vou conquistar, eu vou receber. Vamos se expor mais um pouquinho? Quem aqui já dançou para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, por todo lado? Né? A gente conhece esse versículo. Garanto que para a maioria de vocês, esse versículo não é um versículo estranho. Tá? Mas, pensando sobre o contexto, vamos ler o versículo 4? Pode ser? A vossa terra irá, desde o deserto até este Líbano, e desde o grande rio Eufrates, toda a terra do Eteu até o mar grande, onde o sol se põe. Entendendo o contexto, você começa a fazer perguntas para o texto. Primeira pergunta que você deve fazer é: você está nesse lugar? Você mora aqui? Nesse lugar que está descrito no versículo 4? Do rio ao rio, perto do Líbano, ou alguma coisa parecida com isso? Sim ou não? Não. Outra pergunta que eu tenho para te fazer: você é judeu? Assim, talvez agora venha na sua mente assim: não, mas um dia eu fiz um teste que diz que eu sou 3% de judeu. Então, deixa eu te falar, você não é. Entendeu? Você come estrogonofe. Tá? Você come bacon, querido. Você usa poliéster e algodão. Entendeu? Já era. Já era. Se você quer ser, depois a gente pode conversar, te dou uma lista a mais, assim, mais umas 600 coisas que você precisa fazer. Você não é judeu. Ah, mas uma vez eu orei esse texto e eu ganhei algo. Deixa eu te falar, você ganhou porque Deus é bom.
Não porque você fez uma coisa, esse texto não tem nada a ver com você. Esse texto é a conquista do povo em relação à terra prometida. Se um dia você ganhou algo, é porque Deus é bom e não porque você carimbou com o seu pé. Entendeu? Mas entender o contexto nos ajuda a não cair nesse tipo de erro. E nem dançar, né? Música que talvez você não deveria. Tá? Próxima dica, para você ler sua Bíblia. Perceba o tipo de linguagem. Se você já leu, você percebeu que a linguagem que, por exemplo, você encontra no livro de Atos é muito diferente da carta aos Romanos. E é muito diferente ao livro de Salmos. E é muito diferente do livro de Provérbios. Sabe aquele provérbio famoso? Eu e minha casa serviremos ao Senhor? Então, deixa eu te falar. Isso não é uma garantia. Ainda que você tenha lá na sua geladeira. Tá? Isso não garante nada. Sabe por quê? Pelo simples fato disso ser um provérbio. E não uma promessa. Entende? Mas esse provérbio nos traz sabedoria, que diz que se nós diligentemente cuidarmos e discipularmos os nossos filhos, apontando para eles o caminho da justiça, o Espírito Santo está muito mais apto a agir e tocar na nossa família. Mas isso não é uma garantia, entende a diferença? Não estou dizendo que não pode acontecer se você pegar esse provérbio e ler, mas não trate isso como uma promessa de Deus. Isso é um provérbio. É a mesma coisa, o livro de Atos. O livro de Atos não é um livro que traz mandamentos. Aqui nós trabalhamos com DNA. Mas a gente não acha que DNA é a única forma, a única expressão que existe de igreja. A gente não acha que Atos 2:42 é a única forma de fazer. Sabe por quê? Porque tem irmãos que estão na prisão, que nem casa tem. Então, você entender essa linguagem vai te ajudar a como você faz para se relacionar com esse livro. A quarta dica use materiais complementares. Deus inspirou, ou Deus trabalhou na vida de vários homens durante a história da igreja para estudar esses livros. E para trazer uma sabedoria que às vezes você não vai ter ali de imediato no processo de você ler. Eu trouxe aqui só para dar um exemplo, tá? Eu estou usando esse livro aqui na minha leitura bíblica esse ano. Chama Como Ler a Bíblia. O que é esse livro? Esse livro aqui, antes de eu começar a ler um livro, ele tem umas 5 páginas. Tá? Às vezes é mais rápido eu ler ele do que os versículos do dia. Porque ele vai me dar ali um contexto, vai me dar qual é a mensagem central do livro. Porque quando eu for ler, eu já vou estar mais preparado para absorver aquilo que a Bíblia nos dá. E não só isso, para te ajudar, tem um QR Code aqui. E nesse QR Code tem um documento ali, com alguns materiais complementares que podem te ajudar. A você ler sua Bíblia melhor, a você se aprofundar na sua leitura bíblica. Tem ali 3 níveis, você vai ver. Mas eu não tenho tempo para ler, então tem vídeo. Eu vi alguém falar, às vezes é meio chato, tem um desenho animado para você aqui. Mas assim, mas eu não consigo ver, tem um podcast, ouve. Tem uma lista de vídeos do Bible Project, te ensinando sobre cada um desses tipos de leituras, cada uma dessas coisas, para te ajudar. Tem uma lista ali de 2 livros que eu coloquei, para você ajudar o seu filho a ler a Bíblia. Para criança, com um monte de figura, que um deles eu tenho em casa e eu fico assim, nossa, que é muito legal. Judá, espera um pouquinho que eu estou lendo agora. Então use desses materiais. Não são materiais complexos. Não entende? Nenhum dos livros que está aqui é super teológico, mas vai te ajudar. Vai te ajudar a entender o contexto em que cada coisa foi colocada. E a última dica que eu tenho para te dar ensine o que você aprendeu.
Se você está lendo a Bíblia e você aprendeu uma coisa nova, ensine outra pessoa. Talvez no seu DNA você possa olhar para alguém e ver alguém que é mais novo na fé que você. Olha que oportunidade. Converse com aquela pessoa sobre o que você está aprendendo à medida que você lê a Bíblia. Sabe por quê? Porque você vai ensinar outros e ao mesmo tempo você vai fixar aquilo que você está aprendendo da Bíblia. Então ensine. Talvez Deus te deu outros tipos de ferramentas para você ensinar a palavra para alguém. Talvez você é um designer, você pode pegar aquilo que você está aprendendo da Bíblia e jogar isso no seu Instagram. Talvez você é alguém que se dá bem com comunicação e você pode ver outras formas, mas talvez você só é um pai de família que trabalha. Mas eu garanto que no seu lugar de trabalho tem alguém que não é cristão. Ou tem alguém que está passando por um momento de dificuldade, está precisando ser edificado e consolado por meio da palavra. Não tenha medo de proclamar a palavra do Senhor. Ensine. Ensine aquilo que você sabe. Entende? Não pense que o ensino da Bíblia é restrito só aos super teólogos. Não, você foi chamado. Entende? A Bíblia está disponível para você. Inclusive, foi uma treta histórica grandona para isso acontecer. Tá? Está aqui, é para você. Para você ler, para você abrir. E para a gente terminar, eu queria te dar uma dica bônus. E para isso eu queria que você abrisse aí sua Bíblia em 1 Pedro. Primeira Pedro, capítulo 1. E a gente vai ler a partir do versículo 23. Ei, abre aí sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 23. A dica bônus é: não fique satisfeito com o cardápio. Não fique satisfeito com o cardápio. Sabe que às vezes, ou várias pregações que nós ouvimos aqui, elas são um convite para você. Elas são como um mapa do tesouro que está te apresentando uma realidade, mas deixa eu te falar, às vezes você vai precisar ir. Você vai precisar buscar esse tesouro. Quem aqui já ficou feliz um dia que você foi num restaurante que você queria muito? E aí você leu o cardápio e aquela felicidade foi só aumentando. Né? Mas você já parou para pensar o que ia acontecer se você lesse o cardápio, sentasse no restaurante? Talvez esperasse horas para entrar lá. Lesse o cardápio, fechasse e fosse embora? Muitas vezes a nossa vida é assim de domingo em domingo. Você vem aqui. E assim, tem pessoas maravilhosas pregando aqui. Mas talvez em muitos momentos isso é só um menu que está sendo apresentado para você. Para quê? Para que você corra atrás da revelação de Deus. Então o desafio, a dica bônus é: não fique satisfeito com isso. Se um pregador citar um texto, vai atrás. Se um texto for apresentado a partir de semana que vem, então a carta de Paulo, a igreja em Filipe vai ser apresentada. Não se satisfaça simplesmente com o que vai ser apresentado para você aqui. Porque eu tenho certeza que as pregações vão nos edificar. Mas eu também tenho certeza que essa série de pregações não vão trazer para nós a profundidade que a carta de Filipenses tem. Vai você atrás. Corra, se alimente da palavra. Essa experiência de alguns profetas na Bíblia. Coma o rolo. Coma o rolo. Perceba aquilo que o Espírito Santo quer comunicar com você por meio da palavra. Então Pedro ele vai dizer assim, a partir do versículo 23. Fostes regenerados, não de semente perecível, mas imperecível pela palavra de Deus, que vive e permanece. Porque toda pessoa é como a relva, e toda sua glória como a flor da relva. Seca-se a relva e cai a sua flor,
mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra com que vos foi evangelizada. Portanto, deixando toda a maldade, todo engano, fingimento, inveja e toda difamação, desejai o puro leite espiritual, como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação. Em alguns momentos na Bíblia você vai ver Paulo dizendo que beber leite é ruim, né? Ele chega para irmãos e fala assim, olha, eu queria trazer um alimento sólido, mas o que eu tenho para vocês é só leite. Mas aqui Pedro ele vai usar essa metáfora do leite para falar sobre desejo. Ele vai dizer assim, deseja a Escritura, essa palavra que te alcançou, que é imperecível, essa palavra que vive e permanece, deseje como uma criança recém-nascida com fome. Quem aqui já viu uma criança recém-nascida querendo leite? Você vai saber que ela quer, entende? Ela não vai ficar paradinha esperando. Ela vai dar sinais, e grandes sinais, por sinal. E o Espírito Santo está nos chamando nessa manhã para desejar a Escritura, como se fosse um puro leite espiritual, que vai nos fazer conhecer a revelação do Evangelho, a revelação de quem é Jesus. Toda a sabedoria que nós precisamos está nesse livro. E o convite para mim e para você é, vá fundo nesse livro. Se aprofunde nesse livro. O Haroldo ele tem uma frase que para mim resume ler a Bíblia. Que a Bíblia ela é muito mais profunda do que longa. E o desafio para nós é sermos essas pessoas do livro. É sermos essas pessoas que se alimentam dia após dia dessa palavra que é soprada por Deus, que tem o poder de nos transformar à imagem de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé?